Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa segunda aula. Na aula anterior, a gente conversou um pouco sobre as regras que já existiam na legislação trabalhista, mas que só podiam ser aplicadas em situações excepcionais. E eu expliquei em que medida cada uma delas pode ou não ser usada agora, nessa época de paralisação das atividades por conta da pandemia de Covid-19 e quais são os riscos que essas normas podem trazer para a empresa. Agora a gente vai começar a tratar das novidades. E a primeira norma que eu vou tratar é aquela de março, que eu comentei com vocês, que foi a medida provisória pela qual o governo deu para os empresários uma série de alternativas, deu para eles espaço para negociar, mas que o Estado mesmo, o governo, não entrava com nenhuma responsabilidade. Algumas mudanças importantes em relação ao vínculo de emprego e as normas trabalhistas que vão ser aplicadas nesse momento exclusivamente de pandemia. A primeira e muito importante observação que a gente tem que fazer é que essa medida provisória, que é a 927 de 22 de março de 2020, ela diz logo no comecinho dela: o acordo individual para resolver os problemas de emprego e para dar para as partes, patrão e empregado, maior segurança e suporte, se sobrepõe, valem mais do que norma coletiva, convenção ou acordo coletivo e CLT. A única coisa que a gente precisa respeitar é Constituição Federal. Olha que maluco! Se você, empregado, faz um acordo com o seu patrão em relação a um determinado assunto para salvar o seu emprego e para o seu patrão poder continuar mantendo você no quadro, o que vocês combinaram e colocaram no papel, mesmo que não tenha previsão legal, ou que seja contra a sua convenção, por exemplo, vale. Se sobrepõe à lei e às normas coletivas, desde que não desobedeça o principal, que é a Constituição Federal. Isso é uma carta em branco para patrões e empregados. A possibilidade de você moldar as relações para que todo mundo possa, como diz o meu sobrinho, surfar nessa onda, passar por esse momento, ao invés de morrer afogado. Então, acordo individual entre patrão e empregado vale. Recomendação: tudo que for feito para salvaguardar ou mudando as relações de emprego deve ser feito por escrito. Esse contrato individual deve ser escrito numa linguagem clara, garantindo-se que o empregado entendeu o que está escrito ali e em que medida isso vai mudar a vida dele, e dando para o patrão também a segurança de que aquilo pode ser feito porque está combinado. A segunda mudança, que também é muito importante, é em relação à possibilidade do home office, ou como a gente chama aqui no Brasil, do teletrabalho. Se a empresa não tem mais possibilidade de funcionar normalmente, a lei autorizou que os serviços continuassem sendo prestados virtualmente, com os empregados nas suas próprias casas, trabalhando em favor da empresa mediante o uso de tecnologia. Bom, eu sou professora universitária, como eu disse no começo do curso. Antigamente, na maior parte dos cursos que eu leciono, eu dava aula presencialmente. Agora, eu dou a mesma aula virtualmente. Trabalho da minha casa, mas continuo trabalhando porque o serviço que a empresa que me contrata presta
não foi interrompido. Ele continua sendo um serviço normalmente prestado. Só que eu não posso ir lá pessoalmente por conta da ordem de isolamento social, então eu vou ajudar a empresa a prestar esse serviço à distância. Isso se faz com home office, com teletrabalho. Numa situação normal, transformar um empregado que até outro dia era presencial num empregado em teletrabalho dependia da concordância do empregado. Era preciso que o empregado assinasse um termo concordando que ele iria trabalhar na casa dele. E para voltar, sair do home office, do teletrabalho e voltar para o presencial, bastava uma ordem do patrão, mas ela precisava ter uma antecedência mínima para que o empregado pudesse se preparar. Agora, o teletrabalho, o home office, passou a ser uma necessidade de uma hora para outra. Se a empresa tem que fechar, no dia seguinte o empregador já tem que colocar todo mundo para trabalhar em home office. Não dá mais para eu exigir que a pessoa concorde ou não, porque ela não tem possibilidade de trabalhar pessoalmente, presencialmente. Da mesma forma, quando essa pandemia acabar, quando esse estado de calamidade passar, as pessoas vão voltar para o seu trabalho normal. E não é razoável que as empresas tenham que avisar com uma antecedência muito longa os seus empregados. Pensando na rapidez com que isso tem que acontecer, quem era presencial no dia seguinte já tem que estar pensando em como é que vai se preparar para o home office. E depois que tudo isso passar, volta para o normal numa condição muito rápida. Essa medida provisória previu que basta que o patrão determine o trabalho em casa, o teletrabalho, e que comunique os seus empregados com 48 horas de antecedência. Seja para que eles passem a trabalhar em casa, seja para que eles retornem ao trabalho normal. O teletrabalho tem algumas peculiaridades que não vêm com essa norma. Essa norma exclusivamente prevê a possibilidade de você transformar os seus empregados em teletrabalhadores de uma forma mais rápida e mais eficaz. Mas a regra permanente que trata do teletrabalho já dá para a gente algumas obrigações, alguns cuidados especiais. Entre esses cuidados especiais, existe um termo de responsabilidade que os empregados que começam a trabalhar no sistema home office assinam. Nesse termo, os empregados dizem que conhecem as normas de segurança, que sabem dos cuidados que devem ter no trabalho que vão fazer em casa e que se comprometem a trabalhar nas suas casas respeitando essas normas, para que seja evitado acidente, doenças profissionais, problemas principalmente com ergonomia e os cuidados com alguns equipamentos específicos que eventualmente esses empregados tenham que manusear. Então, sempre que a gente fala numa situação de teletrabalho regular, mesmo fora da pandemia, a orientação é que exista um contrato de trabalho especificando o que é que aquela pessoa tem que fazer na casa dela, qual é o trabalho que ela tem que entregar no final de um período, de uma semana, de 15 dias, do mês, e principalmente esse termo de responsabilidade sobre o meio ambiente em que ela vai trabalhar, sobre como ela deve se portar trabalhando na casa dela. A medida provisória não fala em nenhum desses documentos, mas diz do teletrabalho genericamente. O que faz a gente entender que para esses teletrabalhadores, por causa da pandemia, também é, no mínimo, interessante, também é, no mínimo,
cauteloso que as empresas façam essa documentação. Um contrato de trabalho, uma verbação no contrato de trabalho, um adendo, dizendo que aquela pessoa era um trabalhador presencial e que só está em teletrabalho por conta da pandemia, que no teletrabalho tem que agir desta e desta forma. Se ela vai levar o computador da empresa, por exemplo, para trabalhar em casa, se ela vai usar o próprio computador, quem é que vai fazer determinada função e quem vai fazer outra função, e principalmente quais são os cuidados que ela deve ter com o maquinário e com o ambiente que ela trabalha. Eu sei que o momento é um momento de correria, adaptação. As empresas acabam se preocupando com questões mais práticas e essa questão documental muitas vezes fica relegada. Mas é importante, mesmo que seja um documento que você não consiga que seja feito por um advogado de sua confiança, mas que haja alguma documentação, para que amanhã ou depois essa relação não tenha aspectos de dúvida, que poderiam eventualmente ocasionar ou fluir para um processo judicial, que é o que a gente não gostaria que acontecesse. Então, teletrabalho. Agora, os trabalhadores podem virar teletrabalhadores e voltar para o presencial com menos burocracia por conta da medida provisória 927. Para as empresas que não têm teletrabalhadores ou que têm teletrabalhadores, mas isso ainda não resolve amplamente o trabalho, a norma traz outras alternativas. E uma delas é a possibilidade de antecipar férias. Quando a gente trabalha para alguém ou quando a gente tem um empregado trabalhando para a gente, já é amplamente conhecido, eu acho que todo mundo sabe, ou porque dá férias para alguém ou porque espera as próprias férias, que os trabalhadores podem gozar de até 1 mês de férias depois que eles trabalharam por 1 ano. Então, o empregado trabalha 1 ano para ter direito a 1 mês de férias. Vamos supor que numa determinada empresa existam empregados que estão lá há 6 meses, 8 anos, portanto ainda não tem direito de sair 1 mês de férias. Mas essa empresa foi fechada por causa da pandemia. Era uma loja de roupa no shopping. Fechou a loja. Esse empregado que trabalha lá, ele teria direito às férias dele no futuro. Ainda não tem direito. O que a medida provisória autoriza é que para esse empregado que ainda está conquistando o seu direito às férias, a empresa possa dar férias agora. E aí, quando ele completar 1 ano, as férias que ele teria direito, ele já usufruiu. A vantagem disso é que já que a empresa está fechada mesmo, e já que o seu empregado não vai trabalhar para você, que pelo menos lá na frente você não tenha que abrir mão dele por mais 1 mês para dar as férias devidas. Então você aproveita esse momento de interrupção ou de diminuição das atividades para dar férias para um ou alguns empregados. O lado positivo disso, como eu disse, é a otimização da sua mão de obra. Já que não vai funcionar, todo mundo que tem que sair de férias já sai de férias, porque depois que voltar a funcionar, todo mundo trabalha direto. A desvantagem disso é que as férias são pagas. Numa situação normal, o empregado ele recebe férias antecipadamente. Então, se ele vai sair de férias no dia 1º de um determinado mês, 2 dias antes, no mínimo, ele já recebeu esse mês de férias que ele ainda vai usufruir. Além disso, do pagamento do mês, nesse tempo antecipado de pelo menos 2 dias, ele também vai receber o adicional, 1/3 de férias. 1/3 do valor do mês das férias dele. Não bastasse isso,
Numa situação normal, o empregador só pode dar férias para os empregados que ele comunica com até 30 dias de antecedência. Eu não posso chegar numa situação normal para um empregado meu e falar, ó, amanhã você está de férias. Eu preciso avisar um mês antes para esse meu empregado se preparar, programar uma viagem, combinar o que ele vai fazer com a família dele. E preciso pagar as férias dele antes dele sair de férias, para que ele possa pagar a viagem dele, passear, tomar o sorvete dele. Com a medida provisória 927, existe a possibilidade de eu dar férias para o meu empregado agora que a minha empresa foi obrigada a fechar, mas o legislador considerou que não houve tempo para eu avisar ele com 30 dias de antecedência. Então a medida provisória diz, se você quiser dar férias antecipadamente para o seu empregado, basta que você comunique ele com 48 horas de antecedência. Seu João, daqui a 2 dias o senhor está de férias. Nossa, professora, já é um adianto, mas e o pagamento? Porque se eu estou sem receber nada, se a minha atividade está parada, eu dou férias para o cara para não ter que dar depois, mas eu vou ter que pagar, ou seja, eu vou aumentar a minha despesa? Olha que legal que a medida provisória trouxe também. Na situação normal, como eu disse, o pagamento tem que ser feito em no mínimo 2 dias de antecedência com o adicional de 1/3. Agora, para essas férias antecipadas em razão da medida provisória 927, o pagamento das férias pode ocorrer até o 5º dia útil do mês seguinte, ou seja, vai pagar na folha como se fosse um salário comum. A pessoa vai receber na data que receberia o salário e não mais antecipadamente. E só recebe um mês. Aquele adicional de 1/3, a medida provisória autoriza que seja pago até o dia 20 de dezembro do ano, ou seja, no mesmo prazo do 13º salário. Você consegue dar férias para o seu empregado, não precisa pagar antecipadamente, paga no vencimento do salário dele normal, e o extra que ele recebe nas férias, o adicional de 1/3, você paga lá na frente junto com o 13º salário. É uma possibilidade muito interessante que a medida provisória traz. Além disso, a medida provisória traz uma outra mudança interessante. Numa situação normal, o empregado tem o direito de vender férias, até 1/3 das férias dele. Até 10 dias de férias ele pode vender numa situação normal. O patrão não pode exigir que o empregado venda as férias. Também não é de se recusar que o empregado venda as férias. Agora, com a medida provisória 927, o empregado deixa de ter o direito de vender férias. Ele tem que gozar férias. Se a empresa vai fechar e eu tô te dando um mês para você ficar na sua casa, justamente porque eu não tenho como trabalhar e você não tem mais função, não é razoável que eu tenha que comprar as suas férias e te colocar para trabalhar numa empresa que está fechada. É por isso que o abono de férias, a venda das férias, deixa de ser um direito do empregado e passa a ser uma opção do empregador neste período de pandemia de Covid-19. Não só as férias individuais foram alteradas por essa medida provisória, mas as férias coletivas também. Antigamente, era difícil a gente ver uma empresa que organizasse férias coletivas com rapidez, porque para que houvesse férias coletivas, a empresa precisava comunicar ao Ministério do Trabalho, comunicar ao sindicato
entrar num acordo com as instâncias superiores de fiscalização, comunicar os empregados para então conceder as férias coletivas, fechar a atividade e todo mundo sair de férias, ou pelo menos uma categoria inteira sair de férias junto. Agora que as empresas têm que fechar, ou que alguns estabelecimentos dessas empresas têm que fechar, a medida provisória autorizou a concessão de férias coletivas para todo mundo, sem a necessidade de uma burocracia tão grande. As férias coletivas, elas podem ser concedidas sem que seja necessário que o Ministério do Trabalho e que o sindicato da categoria sejam comunicados previamente que autorizam. Eles vão ser comunicados posteriormente, mas basta que o empregador comunique os seus empregados. E essas férias coletivas, numa situação normal, só podem ser divididas em 2 períodos no máximo, sendo que nenhum deles pode ter duração menor do que 10 dias. Agora, com a Covid-19, essas férias coletivas, elas podem ser divididas em mais períodos, não são só 2 períodos. A empresa pode dar, por exemplo, férias coletivas divididas em 3 períodos. Uma equipe sai, outra fica, depois outra sai de férias, outra vai, enfim, pode moldar a mão de obra, dividindo férias em períodos, em maior quantidade de períodos, e esses períodos não precisam mais respeitar um mínimo de 10 dias, desde que eles respeitem um limite que a própria medida provisória traz, que é um período de férias mínimo de 5 dias. Em relação a qualquer antecipação de férias, sejam as férias individuais, sejam as coletivas, a medida provisória traz uma novidade super interessante, que é a possibilidade de serem antecipadas férias cujo período aquisitivo sequer começou. Veja, vamos supor que eu já estou trabalhando há 8 meses numa empresa. Eu precisaria trabalhar 1 ano para aí sim nascer o meu direito às férias. Mesmo eu estando trabalhando só há 8 meses, a medida provisória diz para o meu empregador que ele pode me dar férias agora, antecipadamente. Mas, no próximo ano que eu trabalhar, eu também teria direito a outras férias. A medida provisória autoriza que até essas outras férias, que iam acontecer daqui a bastante tempo, e que eu nem comecei a trabalhar o ano que eu preciso trabalhar para poder ter essas férias, pode ser antecipada. Eu posso ter agora um empregado que fique 2 meses sem trabalhar, e eu posso dizer que esse tempo de isolamento em que ele está sem trabalhar será considerado por mim como período de férias. Este ano, férias de 2020, e as próximas férias de 2021. O empregado pode então ficar na casa dele agora, nessa quarentena, vamos supor, por 2 meses, e depois ele vai passar 2 anos trabalhando sem receber férias. A possibilidade de antecipação não é exclusivamente em relação às férias cujo período aquisitivo já esteja em curso. Também vale para as férias cujo período aquisitivo sequer começou a ser contado. E o que acontece se eu disser que esse tempo que o empregado está na casa dele é férias, e se eu pagar por essas férias, mas antes que ele complete o direito, o tempo que daria para ele o direito a essas férias, eu demiti-lo ou ele pedir demissão? Nesse caso, vai haver a compensação lá no pagamento das verbas rescisórias. Quando eu fechar a conta da demissão desse empregado, eu vou colocar tudo que eu devo para ele e vou descontar
o que eu já paguei de férias antecipadamente, mesmo que ele ainda não tivesse direito. Se houver pagamento antecipado e o empregado não chegar a completar o direito, o patrão pode descontar no momento do pagamento das verbas rescisórias. Bom, por enquanto a gente conversou um pouquinho sobre a medida provisória 927. A questão da possibilidade de negociação individual e com bastante ênfase como é que ficam as férias e como elas podem ser utilizadas para melhorar um pouco a situação das empresas no que diz respeito à organização da sua mão de obra em razão desse período de paralisação e de quarentena. Eu vou pedir para você ficar comigo na próxima aula. A gente vai terminar de tratar da medida provisória 927. E aí a gente conversa sobre banco de horas, folgas, feriados e sobre um assunto super interessante e importante para os empresários, que é a possibilidade de suspensão de fundo de garantia. Eu espero encontrar com você lá. Até mais!